dada digamos, uma curva singular no plano, na vizinhança da origem, nós definimos uma superfície, que no primeiro caso é uma faixa de Möbius, e uma aplicação de implosão, que essa aqui é a faixa de Möbius, e que leva o círculo lá no meio, chamado de divisor excepcional, está colapso, é um colapso na origem. Né? E fora do círculo amarelo, a aplicação aqui é um diffeomorfismo do complementar do círculo no complementar do ponto. Além do mais, eu expliquei que, tirando, por exemplo, a curva aqui algébrica, ou analítica aqui, olhando a pré-imagem dela e pegando o fecho da pré-imagem, eu chamei o fecho da pré-imagem, eu chamei de transformada estrita, né? Transformada estrita. Esperamos que talvez a transformada estrita vai ser mais simples que a singularidade original. Por exemplo, aqui, essa curva com cuspidal e uma curva lisa, assim, por exemplo. A transformada estrita dessa curva vai ser um negócio assim. E a transformada estrita dessa curva cuspidal vai ser um negócio assim. Nesse caso particular, a curva aqui, que era singular, com dois ramos, um ramo liso e um ramo singular, a transformada estrita, na verdade, vai conter dois pedaços, um pedaço liso, o outro pedaço também liso, mas o segundo sendo tangente ao divisor excepcional. Nesse caso particular, o nosso microscópio funciona muito bem, mas frequentemente pode acontecer que a singularidade que estamos estudando seja mais complicada, mais profunda, de uma certa maneira. E nesse caso particular, por exemplo, assim, em vez de ser x cubo x2 igual a y cubo, como sempre, desculpa, y2 é assim, né? Então, em vez de ser isso, como aqui, vamos dizer, por exemplo, potência 5 aqui. É uma singularidade mais complicada, mais profunda. Então, tomando a imagem, a transformada estrita desta singularidade na faixa de Möbius, vamos conseguir que essa parte aqui, que era lisa, vai permanecer lisa, claro, algo assim. E essa singularidade mais profunda, y2 igual a x potência 5, esta aqui vai se tornar aqui, vai permanecer singular, mas um pouco menos singular. Aqui vai dar um negócio assim. E a singularidade cuspidal aqui vai perder 1 grau. Em vez de ser y2 igual a x5, vai dar x cubo. Então, o nosso microscópio não funcionou. A curva aqui ainda não é lisa. Temos que fazer também uma nova explosão. Vamos ter que explodir o único ponto aqui que ainda é singular. E já falamos do resultado. Já expliquei por quê. Fazendo a explosão da faixa de Möbius, a faixa de Möbius vai virar
uma faixa não de Möbius, uma faixa orientável, um cilindro, um anel. E o ponto que foi explodido vai produzir um segundo círculo e uma faixa de Möbius. Então, temos um anel orientável, temos um anel orientável e uma faixa de Möbius vertical aqui. E temos uma implosão aqui que vai contrair a curva aqui. Esse é divisor excepcional no ponto aqui. E a composição das duas aplicações é uma explosão, digamos, uma implosão de segunda ordem que vai contrair a união dos dois círculos em um ponto só. E vai acontecer que a nossa curva aqui azul era lisa, vai permanecer lisa, assim. E a nossa curva aqui cuspidal, depois da segunda explosão, vai virar uma curva lisa, tangente ao divisor excepcional. Então, nesse caso, com duas explosões, uma explosão, segunda explosão, a curva singular se tornou lisa. Agora, se eu não gostar, pode acontecer, daquela tangência aqui, a curva aqui é uma curva lisa, mas é tangente ao divisor excepcional. Se eu não gostar, eu posso fazer uma terceira explosão, que vai dar, assim, uma terceira explosão. Uma terceira explosão. O que vai acontecer? Eu vou explodir esse ponto. O que vai acontecer? Bom, o anel aqui vai permanecer um anel, com aquele círculo amarelo no meio. A faixa de Möbius vertical vai se tornar um cilindro orientável, com um círculo no meio. E o ponto aqui que eu explodi vai produzir uma faixa de Möbius. Faixa de Möbius com um círculo no meio. Nesse caso, eu tenho 3 círculos, 2 anéis orientáveis e uma faixa de Möbius. O que aconteceu com a singularidade? Vamos ver. A singularidade azul, que na verdade já era lisa no início, permaneceu lisa aqui, também vai permanecer lisa aqui. E a nossa curva cuspidal y2 igual a x potência 5 virou aqui y2 igual a x potência 3, aqui virou uma parábola, hein? Tangente ao divisor. E agora o que vai acontecer que a nossa curva aqui vai se tornar transversal ao divisor. Por exemplo, aqui. Então, fazendo 3 explosões, a nossa curva singular, que continha 2 ramos, após 3 explosões, os 2 ramos ficaram lisos e transversais ao divisor excepcional. Tá bom? Então, o que vamos tentar fazer hoje é mostrar que esse processo sempre funciona. Qualquer que seja uma singularidade, pode ser tão complicada como você quiser, fazendo explosões, talvez muitas vezes, mas fazendo muitas explosões, numa certa ordem, vai acontecer que lá no final vamos conseguir
uma superfície contendo um divisor excepcional, que é uma união de círculos, e a transformada estrita da singularidade vai se tornar simplesmente uma união finita de curvas lisas, disjuntas e transversais ao divisor excepcional. Isso é o nosso propósito de hoje. Né? Vamos demonstrar que chama-se a resolução da singularidade. Toda a singularidade analítica pode ser resolvida usando um número finito de explosões bem escolhidas. Tá certo? Ok. Antes de fazer isso, vamos fazer um pouco de topologia. Tem uma palavra em inglês, não sei como que é em português, não sei também em francês, na verdade. Plumbing. Uma palavra... plumbing. Como que é? É como esses canos que você vai colar, como que é? Como que é? Souder? Não. Quando você... Não consertar, não. Quando você tem tubos metálicos e você cola os tubos. Fundir. Como que é? Fundir. Em inglês também to weld, não? Soldar. 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 Fácil, não? Souder. Né? Soldar. Então seria o quê? Soldamento? O fato de soldar? Soldagem. Pode ser isso? Existe? Soldagem. Não, soldagem. Não? Soldagem? Existe? Não, é soldagem. 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 Assim? Solda, não é soldagem, é solda. Pode ter certeza. Solda. Solda, só. Isso, agora está certo. Soldagem não existe. Não existe. Que... É solda. Solda. Isso, fazer uma solda. Uma solda. Em francês é soudure. Como em espanhol? Solda também? Soldadura. Soldadura. Curso de língua. Progredido. Ok. Então. O negócio é o seguinte. Eu vou começar com uma árvore. Uma árvore assim, né? Eu vou pensar nisso como sendo também não conheço a palavra, um template. Como que chama? Template. Um modelo para construir alguma coisa. Um modelo. Hein? Um modelo. E eu vou pensar nos vértices da árvore como sendo faixas. Faixas orientáveis ou não orientáveis. Então, em cada vértice aqui, eu vou escrever um mais um ou menos um. Qualquer coisa. Arbitrariamente. Então, eu vou pensar, olha, eu tenho uma quantidade de faixas. Essa aqui quer dizer um anel orientável. Essa aqui é uma faixa de möbius. E eu tenho talvez 10 anéis e 5 faixas de möbius. E eu vou usar a árvore para soldar as faixas seguindo o plano dado pelo modelo. Por exemplo, aqui
Esta aqui é um anel orientável. Aqui está. Ok. Por baixo dele, estou vendo aqui 2 anéis orientáveis. Então, eu vou seguir o modelo como se fosse um móvel que você vai construir, né? E eu vou soldar os 2 anéis aqui no anel aqui. A solda é aqui, né? Colar os 2. Aqui estou vendo que neste cilindro aqui, neste anel, tem 3 coisas que eu tenho que soldar. Digamos, um anel normal e 2 faixas de Möbius. Então, um anel normal e 2 faixas de Möbius. Pouco de soldar aqui. Bom, a gente continua desse jeito, né? Então, o resultado vai ser uma superfície. O resultado é uma superfície que é chamada a solda da árvore. É o resultado da construção, da colagem de todas as faixas orientáveis ou não orientáveis, seguindo o modelo da árvore. Então, claramente, né, eu vou chamar isso a superfície sigma. Esta superfície contém o que queremos chamar de divisor excepcional, porque lá no meio de cada anel, seja orientável ou não, existe um círculo, né? Então, a união de todos os círculos, vou chamar de X. E eu gostaria de chamar X de divisor excepcional de sigma. Excepcional. Eu gostaria de dizer X é o coração, a coluna. Né? X é a coluna de sigma. Então, já fizemos alguns exemplos assim. Por exemplo, quando eu comecei com uma explosão, e outra explosão, cada vez eu estava colando faixas orientáveis, não orientáveis, seguindo um plano de explosão. Então, fazendo explosões, é um caso particular desta construção. O problema que eu queria falar é, reciprocamente, será que cada árvore vem de alguma explosão, algum plano, algum esquema de explosão? Será que dada uma árvore assim, fazendo a construção assim de uma superfície, será que o resultado é a mesma coisa ou não? Que a explosão, que uma sequência de explosões escolhidas de uma maneira adequada. Tem um palpite? Mas quando você fez a construção, sempre ficava só uma não orientável, né? Não, por quê? Você sempre... Nos exemplos sim, mas vamos fazer um exemplo. Não. Se você lembra, eu mostrei um exemplo com seis faixas. Se não me lembro, se não me esqueci, duas Möbius e 4 orientáveis. Então, a sua proposta era que para que sigma seja o resultado de uma explosão, é necessário que uma das faixas só, seja não orientável. Por exemplo, é impossível que todos
sejam orientáveis, porque na etapa final, não? A última explosão vai introduzir uma faixa de Möbius. Pergunta? Sugestão? Não, acho que nem sempre. Ou seja, você não pode colocar o que você quiser, daí depois. Você tinha a regra de que quando você colava, você tinha que trocar onde você estava colhendo. Então, por isso não sei se cola somente duas. Então tem que ser uma tem que ter um e outra menos um. Tá bom. Já dá. Bom, então, eu quero dar agora um método, um algoritmo, para ver, dada a árvore, se vem ou não vem de uma explosão. Olha, tem uma condição necessária, que é a seguinte. O bordo de sigma tem que ser conexo. Por que isso? Porque cada vez que eu faço uma explosão, fora do divisor excepcional, é um diffeomorfismo no disco menos um ponto. O disco menos um ponto, o bordo dele é um círculo, é conexo. Então, cada vez que eu faço uma explosão, o bordo da superfície sigma é sempre conexo. Vamos ver que é suficiente. Bom, agora, mesmo se, eu vou mostrar isso daqui a pouco, mas mesmo supondo isto, não é muito fácil, não, saber se o bordo é conexo ou não. Por exemplo, se nesta árvore que tem, não sei, 15 faixas, algumas orientáveis, outras não orientáveis, como que eu posso saber se o resultado assim é conexo ou não conexo? Bom, você pode pegar uma caneta e seguir o bordo até que volta ou não volta, sem se enganar. Eu fiz milhares de desenhos assim num caderno. A minha mulher achava que estava completamente maluco, não? Sempre os mesmos desenhos assim. Como que funciona isso, não? Então, vamos mostrar isso e depois eu vou tentar dar um algoritmo eficiente, fácil de checar, por exemplo, usando o computador, para ver facilmente se o bordo é conexo ou não. Olha, vamos ver. O que acontece quando eu pego sigma e eu colapso x num ponto só? Então, eu quero entender a projeção de sigma no mesmo sigma onde eu colapsei o divisor x num ponto. Se for o resultado de uma explosão, essa aqui deveria ser o disco. Então, a pergunta é o que acontece em geral com um saldo assim, quando eu faço um colapso do x. Por exemplo, o que acontece se o solda só tem um ponto? Por exemplo, uma faixa orientável. O que acontece quando eu começo com uma faixa orientável, eu faço um colapso do círculo no meio? Qual é o resultado? Pego uma faixa orientável, pego o círculo no meio, colapso. O que acontece? O que você consegue? Dois pedaços? Como? Um cone, né? O cilindro, quando eu colapso o círculo no meio, dá um cone. E o cone não é um disco, claro. Então, vamos mostrar que, em geral, começando com um solda assim, colapsando o x,
o resultado vai ser o quê? Um cone cuja base tem alguns círculos. Talvez 2, talvez 1, talvez 1 milhar. Então, o lema é o seguinte. Sigma. Jacó? Eu? Eu sei. 3-1, exatamente. Então, eu vou mostrar que sigma módulo x, onde x foi contraído num ponto, é o seguinte. Alguns círculos e o cone. O resultado de fazer o colapso do x é que vai ser um cone sobre um número finito de círculos. E o número finito de círculos aqui é simplesmente o número de componentes conexas do bordo. Então, se eu conseguir mostrar para vocês que colapsando o x, o resultado é um cone sobre um número finito de círculos, então vai sair que o quociente é um disco, se somente se o bordo é conexo. Porque o cone sobre um círculo é um disco. Ok? Ok. Agora, por que isso é verdade? É bastante simples. Olha, eu vou fazer um desenho de o que acontece no solda. Né? Um solda é um negócio assim. E no meio eu tenho o x. Como se fosse a coluna do sigma. Né? Esse aqui é o sigma, aqui é o x. Eu digo que existe uma projeção de sigma no x que é bastante óbvia, não? Eu vou projetar a superfície no x da seguinte forma. Etc. Existe uma projeção óbvia da superfície sigma que se projeta no x. Cada ponto de sigma está projetado, digamos, no ponto de x o mais próximo dele. Então dá uma projeção π que vai da superfície no x. Ok. Quais são as fibras, quais são as imagens inversas de um ponto? Olha, um ponto de x, aqui, se esse ponto não for uma esquina, a imagem inversa dele é simplesmente um intervalo. Se o ponto for uma esquina, são dois intervalos. Tá bom? Agora, o que acontece no sigma módulo x, onde eu colapso tudo num ponto? Esse espaço se projeta num ponto, x módulo x,
E as imagens inversas são intervalos, ou alguns intervalos, exatamente como no cone. No cone, tem uma projeção num ponto, temos a mesma figura. A consequência é que sigma módulo x é um cone. Tudo bem? Ok, agora eu volto à pergunta, como que eu posso saber? Como que eu posso saber se o bordo é conexo, se a fronteira é conexa? Então eu vou dar um teorema que eu acho bonito, que é o seguinte. Dada a árvore aqui, eu vou construir uma matriz. Pergunta? Você poderia repetir o final do argumento? Eu entendi que tem intervalos ou dois intervalos. Como que é? Ah, O que isso implica em cone? vamos dizer... eu concordo que o que falei não fazia sentido. Agora, eu vou falar a mesma coisa de uma maneira um pouco melhor. Eu espero, né? É a seguinte coisa. Essa é a nossa superfície sigma. Esse é o x, lá no meio. Esse é o bordo. Então eu posso desenhar curvas paralelas ao bordo. Ou seja, curvas a uma distância t do x. Quando t é igual a 1, é o bordo. Quando t é igual a 0, é x. Quando eu faço... E quando t não é 0, é homeomorfo ao bordo. Então, na verdade, quando eu faço o colapso do x, é a mesma coisa que fazer o bordo de sigma vezes 0,1 e colapsar t igual a 0. Tá certo? É exatamente isso um cone. Hein? Um cone sobre um espaço é multiplicar por 0,1 e colapsar o top. É exatamente isso que acontece aqui. Tenho aqui o bordo. Eu multiplico por 0,1. E quando eu chego no 1, ou no... Desculpa, esse é 1 e 0. E quando eu chego no 0, estou no x, então eu faço o colapso. Melhor? Tá bom. Ok, então. Dada a árvore, como que eu posso saber se o bordo é conexo ou não? Aqui está o teorema. Eu vou construir uma matriz n por n, onde n é o número de vértices. Ou, se você gosta mais, é o número de faixas. Essa matriz vai ser uma matriz simétrica. E os coeficientes da matriz são elementos de Zeeman 2. E vai ser uma matriz simétrica. Da seguinte forma, o A e I lá na diagonal
é igual a 0 ou 1, dependendo de saber se a faixa correspondente é orientável ou não. Então, A e I é igual a 0, quer dizer anel, orientável. A e I igual a 1, quer dizer Möbius. Agora eu vou dizer o que é AIJ. AIJ é igual a 1 se os dois vértices estão ligados na árvore e 0 se não. Então, AIJ igual a 0 ou 1. 0 se I e J é uma resta na árvore e 0 se não. Então, por exemplo, aqui e aqui são dois vértices conectados na árvore. O A, esse aqui talvez é o vértice 1 e 2. O A11 é igual a 0 porque é orientável. O A22 igual a 0 porque é orientável. E o A12 igual a 1 porque são conectados. Se o 3, se for aqui, por exemplo, o A13 é igual a 0 porque o vértice 1 e o vértice 3 não são conectados na árvore. Tá certo? Então, isso vai produzir uma matriz simétrica com coeficientes em Z mod 2. E o lema, o teorema é o seguinte. O bordo de sigma é conexo se somente se o determinante dessa matriz é 1. O bordo sigma é conexo se somente se o determinante dessa matriz M, que é uma matriz N por N, e como é uma matriz com coeficiente Z mod 2, o determinante igual a 0 ou 1 é igual a 1. Está claro o enunciado? Então, dada a árvore, podemos ler os mais 1, menos 1 nos vértices da diagonal da matriz. E a combinatória da árvore vai me dizer quem A e J é igual a 1, quais são os A e J que não são iguais a 1. Bom, eu vou tentar demonstrar isto. Mas eu vou precisar de pergunta? De um jeito parecido, você pode saber a quantidade de componentes. Exatamente. Vamos ver daqui a pouco, vamos ver na demonstração, que na verdade, né, o número de componentes conexos é o, como que chama? Uma matriz tem um posto, né? E tem um coposto. Isso? Fala-se assim, um coposto. Como que é? Posto existe, não? O posto de uma matriz. Se você tiver uma matriz N por N, ela tem um posto que é o rank em inglês e um coposto que é N menos R, não? Não é isso, não? Não se fala assim? Um coposto? Tudo bem, tanto faz. Então, vamos contar um número de componentes no bordo, vai ser igual a N menos o posto. Mais um. Vamos ver aqui o número
de componentes conexas do bordo de sigma vai ser igual a n menos o posto de m mais 1. Vai sair da demonstração. Agora, a demonstração que eu vou dar agora, eu vou precisar de um pouquinho, não muito, mas eu vou precisar de um pouquinho de topologia algébrica. Eu não sei se todo mundo sabe bem o que é homologia, grupo fundamental, superfícies. Todo mundo conhece isso? Pouco? Nada, um pouco, pouco. Todo mundo conhece um pouco. Bom, vamos ver. Vamos olhar a nossa superfície sigma. Essa superfície é uma superfície e, portanto, eu posso falar da homologia dela. O H1 da superfície é muito mais fácil de falar de homologia com coeficientes módulo 2. O que quer dizer isto? Bom, vou dar um curso de topologia algébrica em 1 minuto. Dado um espaço topológico, X, não, esse é um espaço topológico chamado E. O H1 desse espaço topológico, com coeficiente Z2, é a seguinte coisa. Um elemento deste objeto é uma curva fechada, gama. E dois elementos, gama 1 e gama 2, são iguais. A gente chama isso de homólogas. São consideradas iguais nessa coisa. Se gama 1 e gama 2, essa aqui gama 1, gama 2, se as duas curvas juntas são bordos de uma superfície. Então, gama 1 é uma curva, gama 2 uma curva. Se as duas juntas são um bordo de uma superfície no E, se isso acontecer, eu vou dizer que gama 1 e gama 2 são homólogas. E eu vou dizer que definem o mesmo elemento do H1 de E com coeficiente em Z2. Essa é uma definição. Por exemplo, gama mais gama igual a zero. Por quê? Cada vez que eu tenho uma curva gama, e outra curva gama muito perto, as duas juntas são bordos no anel. Então, gama mais gama dá zero. Tá bom? Então, na verdade, esta aqui é um espaço vetorial sobre o corpo com dois elementos. Esta aqui é um Z mod 2 espaço vetorial. Então, cada espaço topológico E
vai definir canonicamente um espaço vetorial sobre o corpo Z mod 2. Isso chama-se a homologia do espaço E com coeficiente em Z2. Fim do curso de topologia algébrica. Tá bom? Ok. Agora, vamos tentar entender esta coisa no nosso caso particular da superfície sigma. Temos a nossa superfície sigma, que contém o X, a coluna de sigma. O X, na verdade, é uma união de círculos. Então, primeira coisa, vamos dizer que o H1 de X com coeficiente Z2, cada vez que eu tenho uma curva aqui, essa curva também é aqui, vai no H1 de sigma com coeficiente Z2. Primeira coisa, vamos dizer que é assim um isomorfismo. Entender a homologia da superfície sigma é a mesma coisa que entender a homologia da coluna dela. Por que isto? É bastante simples. Se eu tenho naquela solda, se eu tiver uma curva, eu posso empurrar a curva na espina, na coluna. Qualquer curva na superfície pode ser projetada numa curva no X. Então, qualquer curva na superfície sigma é homóloga a uma curva no X. Ok. Agora, entender a homologia do sigma, consequentemente, é a mesma coisa que entender a homologia de X. Agora, X é uma união de círculos. Cada círculo é uma curva. Então, cada círculo dá um elemento da homologia de X. E a segunda observação é que a homologia de X com coeficiente Z2, na verdade, é simplesmente Z mod 2 potência n, onde o n é o número de círculos. Cada círculo no X me dá uma curva, duas curvas diferentes, dois círculos vão dar curvas não homólogas, e toda curva, na verdade, é uma soma de algumas curvas no X. Então é uma boa notícia, porque agora eu já entendi o que é a homologia da minha superfície sigma. É nada mais que Z2 potência n. Ok. Agora, no caso de superfícies, tem uma noção bastante importante na topologia, que foi introduzida por Riemann, é a noção de interseção. Se eu tiver uma superfície qualquer, talvez com bordo, não? Se eu tiver duas curvas fechadas, gama 1 e gama 2, não sei como vai fazer, tanto faz. Esse gama 1 e gama 2, e eu posso contar o número de pontos de interseção das duas curvas. O número módulo 2, par ou ímpar. Isso me dá um chamado número de interseção, gama 1, gama 2, e um elemento de Z mod 2. Simplesmente contando o número de pontos de interseção. Ok.
Agora, isto, na verdade, é uma forma bilinear simétrica no H1. Dadas duas curvas, eu posso contar o número de pontos de interseção. Agora, o H1 de x módulo Z2 é Z2 potência n. A forma da interseção, nesta base, é uma matriz simétrica. Então, a interseção, a interseção em H1 de x Z mod 2, que já sabemos que é a mesma coisa que de sigma módulo 2, que é a mesma coisa que H1 de x módulo 2, que é a mesma coisa que Z mod 2 potência n. A interseção, na verdade, é uma forma bilinear simétrica nesse espaço vetorial de dimensão n. Então, a interseção é nada mais que uma matriz. A interseção é uma matriz M. N por M com coeficiente em Z2. Ok? Então, entender a interseção de curvas na superfície é a mesma coisa que entender essa matriz simétrica N por N. Agora, eu digo que essa matriz aqui é exatamente a matriz que eu falei, que eu acabo de apagar. Por quê? Vamos olhar primeiro na diagonal. Se eu tiver um círculo que é no meio, na coluna de um anel orientável, qual é a interseção dele com ele? O que é a interseção de gama com gama? Bom, eu vou pegar gama, uma perturbaçãozinha, corta o número par de vezes. Cada vez que eu tenho um cilindro orientável, o círculo no meio puxa um pouco, o número de interseção é par. Então, isso implica que o coeficiente diagonal dessa matriz de interseção vai ser 0 no caso de orientável e 1 no caso não orientável. E o que acontece no AIJ? É bastante simples. Olha, se as duas faixas I e J não estão conectadas na árvore, o círculo I e o círculo J não se cortam. A e J é igual a 0. Se os I e J se intersectam na árvore, se cortam uma vez. Então, A e J é igual a 1 se os dois vértices estão conectados na árvore, igual a 0 se não. Tudo esse papo mostra que eu tinha razão e que a minha matriz, que eu defini com 0, 1, dependendo de orientável, não orientável, é nada mais que a matriz da interseção em sigma. Ok? Ok. Agora eu posso demonstrar o teorema que o bordo é conexo se somente se a matriz tem determinante 1. Ou, em outras palavras, se somente se a matriz não tem núcleo. Tem núcleo trivial. Vamos supor que o bordo de sigma é conexo. Então, quer dizer o seguinte, a minha superfície sigma tem um bordo conexo. Talvez um negócio assim complicado.
Então, esse aqui é o bordo. Essa curva aqui é um bordo. É o bordo da superfície. Consequência, essa curva, na homologia, é zero. É um bordo. Então, eu posso colar aqui um disco sem modificar a homologia. Porque o bordo era o elemento trivial do H1, eu colei, eu fiz uma colagem, um disco assim, adicional, que não modifica nada. Então, essa nova superfície, digamos, sigma barra, tem a mesma homologia. Tem a mesma homologia e não tem bordo. Ok. Agora, a interseção numa superfície sem bordo, como esta, é não degenerada. O que significa? Significa que qualquer que seja uma curva, por exemplo esta, existe uma outra curva que a corta uma vez. Qualquer que seja uma superfície, uma superfície sem bordo, qualquer curva na superfície, existe uma outra que a corta uma vez. Em outras palavras, no caso de uma superfície sem bordo, a matriz M não tem núcleo. Ninguém pode cortar todo mundo 0 vezes. Então, M tem determinante não zero. M é invertível. Então, é igual a 1. Se o bordo tiver uma componente conexa, eu posso colar um disco e eu consigo uma superfície sem bordo. Essa superfície sem bordo tem interseção. A forma da interseção é não degenerada, é inversível, o determinante igual a 1. Então, eu mostrei que se o bordo é conexo, então a matriz M tem determinante 1. Se o bordo não é conexo, por exemplo, tem duas curvas assim, olha só, essa curva aqui não é um bordo. Consequentemente, essa curva aqui não é zero na homologia. É o elemento não trivial. Essa gama aqui não é zero na homologia da superfície. Agora, este elemento está no núcleo de M. Gama pertence a um núcleo daquela matriz M. Por quê? Qualquer outra curva, não toca gama. Qualquer curva eu posso empurrar um pouco para que ela fique dentro da superfície e não corta gama. Então, a interseção de gama com todo mundo é zero. A curva gama que está no bordo está no núcleo da minha matriz M. E está no núcleo, e além do mais, é não zero. Eu achei um elemento não trivial no núcleo da matriz M. Então, qualquer componente do bordo me dá um elemento do núcleo. Se eu tiver muitas componentes no bordo, eu terei um núcleo muito gordo. A dimensão do núcleo é dada pelo número de componentes conexos no bordo. Bom, eu tenho que admitir que para dar uma demonstração completa, limpa, tudo isso, precisava um pouco de tecnologia da topologia algébrica que talvez nem todo mundo aqui conhece, né?
Mas o resultado é isso, não? A matriz M, eu posso ler os coeficientes diretamente na árvore. 2. Essa matriz M, na verdade, nada mais que a interseção na superfície sigma. E o bordo de sigma é o núcleo da interseção. Só isso. Se o bordo é conexo, o bordo é no núcleo, mas o bordo é zero, então não faz sentido. O que faz sentido é que se tiver mais de duas componentes conexas, então cada componente conexa vai dar um elemento não trivial no núcleo, e portanto a minha matriz M não tem, tem núcleo. Tá certo? Bom, precisa de detalhes, hein? Eu concordo que seja um pouco difícil. Hein? Ok. Agora, eu vou tentar demonstrar o teorema de quem? Noether, Max Noether. Eu nunca soube. Max Noether, eu acho que o pai de Emile Noether, não? Tanto faz. Deixa eu me dizer o seguinte. Eu começo com uma singularidade qualquer. F analítico, digamos complexo, convergente. Então, o teorema de Noether diz que existe uma sequência de explosões tal que, após aquela sequência de explosões, a curva se tornou lisa, transversal ao divisor excepcional. Então, o teorema é o seguinte: existe um sigma um X, bordo de X conexo, uma projeção psi de sigma no R2. Bom, vamos coeficientes reais, por exemplo. Não é importante. O R2. Levando o X na origem, tal que psi no complemento de X é um diffeomorfismo no R2 menos zero, uma sequência de explosões. Existe uma sequência de explosões que vão construir um sigma, um X, uma aplicação psi que vai colapsar o X num ponto na origem, e de tal forma que a transformada estrita de f igual a zero, da curva f igual a zero, é uma união disjuntas de curvas lisas transversais a X.
Então, a gente começa com um ponto singular, que talvez contém muitos ramos. F igual a zero, talvez um negócio bem complicado. Isto está no R2. Esta é a origem. Então, Noether vai construir para nós uma superfície do tipo que já falamos várias vezes. Essa superfície contém lá no meio um X. E uma aplicação de implosão que vai colapsar o X no ponto, tal que a transformada estrita do nosso ponto singular é nada mais que algumas curvas bonitas, lisas, transversas. Transversas ao divisor. Então, esse é um teorema muito bom. Quer dizer que conseguimos resolver a singularidade, que não é mais singular, é um infinito de curvas lisas. Tivemos que pagar o preço de modificar o espaço, não? Que a nossa singularidade inicial estava no disco, e agora a nossa singularidade não é mais no disco. Está numa superfície bastante complicada, com uma topologia, tudo isso, com homologia, todas as coisas que já falamos. Tá? Mas, de qualquer jeito, nós conseguimos resolver a complicação, a singularidade, e para transformar tudo isso num negócio liso. Bom, vamos demonstrar isto. Vocês vão ver que, na verdade, é uma versão do teorema de Newton. Né? É uma versão do algoritmo de Newton. Eu vou descrever um algoritmo e vocês vão entender que, na verdade, né, é mais ou menos o que fizemos várias vezes. Bom, vamos começar com um ramo e uma parametrização de Puiseux. Então, temos f igual a zero. Já sabemos que uma equação assim tem solução da forma x é igual a t potência m, y soma de a, k, t, k. Isso já sabemos. Né? Talvez a curva contém mais que isto. Talvez a curva contém vários ramos, mas pelo menos vamos começar com um ramo, que talvez já é bastante complicado, e vamos tentar, esse é o nosso primeiro objetivo, vamos tentar dessingularizar este ramo. Então vamos fazer assim, vamos fazer explosões. Olha, os coeficientes AK não são todos zero, não? Mas talvez alguns são zeros. Aí vamos chamar de I o conjunto de índices K, tais que AK não é zero. Primeira coisa, eu posso supor que, como que chama? Que M e I não tem divisor comum.
como que posso dizer? Esse é um conjunto de inteiros e eu estou dizendo simplesmente que não tem nenhum inteiro que vai dividir M e todos os elementos de I. Como que não, como que? São primos entre si. Si. Não sei. Bom, por quê? Porque se tivesse um divisor comum a M e I, significaria que eu poderia escolher um M menor aqui, na série de Puiseux. Né? Se M for um múltiplo de M1, então eu, em vez de escrever X e T potência M, poderia escrever X como tal potência M1. Então, vamos supor. Bom, então vamos fazer esse é o eixo dos Ks. 1, 2, 3, 4. Algum lugar tem M. E os elementos tais que AK não é zero são alguns elementos. Ok. Eu vou chamar de mi. O menor elemento não zero de I. Quer dizer, o primeiro coeficiente não zero dessa expansão. Essa série começa em algum lugar. Eu vou chamar de mi. Aqui. Então, eu tenho três possibilidades na comparação entre mi e M. Mi pode ser menor que M, ser maior que M, podem ser iguais. O que acontece se mi é menor que M? O que eu posso dizer da curva X se mi é menor que M? Eu digo que a curva XY tem uma tangente vertical. Todo mundo concorda? Porque, na verdade, não? X começa com X igual a T potência M. Y começa com a mi T potência mi. Mais termos de ordem superior. E, por hipótese, mi é menor que M. Então, X é muito menor que Y. Tá bom? Eu posso dizer assim. Y sobre X a mi T potência M a mi T potência menos M, que vai para o infinito, quando T vai para zero. Tá bom? Então, significa que quando X vai para zero, a inclinação da curva vai para o infinito. Então, se mi é menor que M, a tangente é vertical. Se mi é maior que M,
É o contrário, não? Temos uma curva com tangente horizontal. E se μ é igual a m, temos uma curva que tem uma tangência não horizontal, não vertical. Ok. Agora, vamos fazer uma coisa que Newton nunca teria pensado fazer. O Newton sempre pensava f de xy igual a zero como uma equação cujo incógnito seja y e côgnito seja ix. Queria escrever y como sendo uma função de x. Nós não queremos fazer isso. Nós queremos entender a curva, independentemente de uma escolha xy. Nós queremos entender como que é a curva. Em particular, temos o direito de trocar x por y, y por x. Então, no caso em que μ é menor que m, vamos trocar x por y, y por x. O que vai acontecer? A curva que tinha uma tangente horizontal, vertical, agora tem uma tangente horizontal. Em outras palavras, trocando x por y, y por x, é sempre possível fazer a hipótese que vamos supor que eu sempre posso supor isto. Só trocando de coordenadas. Mais uma vez, o Newton nunca teria pensado assim. Ok, então o mundo está aqui. Temos m aqui, digamos. E μ aqui. Ok. Bom, antes de continuar, eu vou lembrar um negócio que eu acho que todo mundo conhece, o algoritmo de, como que chama? Euclides, para determinar o máximo divisor comum entre dois inteiros. Como que a gente faz? Você tem dois inteiros, A e B, e você quer calcular o máximo divisor comum. Então, você supõe, por exemplo, que A seja menor que B, e você vai subtrair A de B. Então, dá A, B menos A. Aí tem duas possibilidades. Hein? Se o B menos A ainda é maior que A, você continua. A, B menos 2A. Você vai continuar. Se B menos A, se A ainda for menor que B menos A, continua com B menos 3A. Se por acaso o B menos A virou menor que A, troca os dois. E volta aqui. E continua. Até que, num certo momento, o negócio acabou. E o último número que você tem é o máximo divisor comum. Tá bom? Vamos fazer o mesmo tipo de jogo aqui com a nossa série de potência. Vamos explodir, 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 até que o μ vira menor que m. E desta vez, vamos trocar x e y. E vamos fazer de novo. Então, vamos continuar fazendo explosões.
o tempo necessário para ter certeza que o mi ainda é maior que m, e quando o mi vai virar menor que m, trocar as coordenadas e fazer de novo. E vamos mostrar que funciona exatamente da mesma maneira que Euclides, e que após algum momento a nossa curva singular não é mais singular. Tá bom? Esse é o projeto. Bom. Então, eu vou supor mi maior que m, né? O que acontece nessa curva quando eu faço uma explosão? Eu quero fazer uma explosão e ver o que acontece nessa curva após uma explosão. Bom, a explosão, na verdade, né? Já falei, uma aplicação essa aqui, XY. Aqui uma. A maneira de fazer a explosão fazendo contas é simplesmente a seguinte: y dividido por x igual a 1, e trocar o x dá, desculpa, xu, x, ux. Olha, considera o plano com coordenadas x, u. Considera o plano com coordenadas x, y. E considera a aplicação x, u da x, ux. O que acontece? Olha, a vertical aqui, x igual a 0, vai aonde? Na origem. Se x igual a 0, x igual a 0, o x igual a 0 na origem. Em outras palavras, esta fórmula simples, xu da x, ux, é nada mais que a fórmula da implosão. A implosão é nada mais que ter um campo de vetor aqui, uma curva, e olhar a imagem inversa dela, é essa função. O divisor excepcional é a vertical, x igual a 0, x igual a 0 colapsado na origem. Ok, então vamos ver o que acontece aqui. Temos a nossa curva, x igual a t potência m, y soma de a ktk. O que acontece quando eu faço a explosão? Bom, o que é u? A minha nova curva vista do lado da esquerda é x igual a t potência m, e u igual a o quê? Y dividido por x. Soma de AK, t potência k menos m. Eu dividi y por x. Então, a minha nova curva
após uma explosão, tem uma equação muito simples. É a mesma que a primeira, só que o expoente K se transformou em K menos M. Só isso. Ainda bem, porque o μ é maior ou igual que M, significa que todos os coeficientes de AK não zero começam depois do M. Então, K menos M é sempre não negativo. Então, começando com uma parametrização de Puiseux, é muito fácil entender o que aconteceu depois de uma explosão. É a mesma equação, só que tem uma translação por M no coeficiente. Só isso que aconteceu. Então, se eu tiver a sorte que, por exemplo, μ seja maior que 2M, eu poderia continuar mais uma vez. Vai dar uma translação a mais. E isso vai funcionar até que um certo múltiplo de μ vira maior que M. E lá eu estou com problemas. Quando isso acontecer, trocar XY. Tá bom? Então, vamos tentar isto. Temos μ, M. Se M é menor que μ, tudo bem. Se 2M, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é menor que μ, posso fazer duas explosões. Se QM é menor que μ e que aí eu posso fazer Q explosões, mas não posso fazer Q mais uma explosão. Porque a última explosão iria produzir um expoente aí negativo que eu não quero. Então eu vou fazer Q explosões. Bom. E depois de fazer Q explosões, o que vai acontecer? Qual é o novo... Então eu faço Q explosões. E depois de fazer Q explosões, o que vai acontecer? Vou fazer X igual a T potência M. E Y vai começar nas novas coordenadas com uma constante T potência μ menos Qm. Cada vez que eu faço uma explosão, menos M. O que acontece aqui? μ menos Qm é menor que M. Porque é o resultado da divisão euclidiana de μ por M. Então, aqui eu vou ter a T potência M1, onde M1 é estritamente menor que M. Troco X por Y, Y por X, e eu vou começar de novo com um novo M menor. O novo M sendo M1. Então, por indução, o negócio vai acabar. Em algum momento, como o M está descendo, em algum momento o M vai chegar no valor 1. Agora, quando o M igual a 1, o que quer dizer? Que a curva é lisa. Se M igual a 1, quer dizer que Y é uma soma de AK, X potencial K, uma curva lisa. Tá bom? Então, de novo, começo com o ramo. O ramo talvez complexo, complicado. Esse ramo tem um M aqui. M, se lembra, é a multiplicidade. Né? Se o M aqui for 1,
já acabei o trabalho, a curva já é lisa. O ramo já é liso. O meu propósito é trabalhar para diminuir o valor de M até que M seja igual a 1. Então, o meu propósito é de fazer explosões para diminuir o valor de M. Se eu conseguir diminuir M, acabou por indução. Então, o jeito bastante simples, né? Trocando x por y, sempre posso supor que mi maior que m. Se mi maior que m, faço uma explosão dá uma translação por m nos expoentes, e eu faço algumas explosões até que eu chego no Q. O QM é menor que mi, menor que mais um m. Aí, nesse momento, não posso explodir mais. Eu troco x por y por x. O m, na verdade, o resto, o m se tornou m1, e o m1 é o resto da divisão euclidiana de mu por m. E, portanto, o novo m é estritamente menor que o antigo m. E assim funciona a indução. Esse eu chamo de Noether. Bom, eu não acabei. Eu mostrei para vocês como, usando explosões, conseguimos transformar cada ramo numa curva lisa. Mas pode ter vários ramos. Então, como vamos fazer? Essa é a parte mais simples, né? Vamos supor que temos uma curva analítica que tem, por exemplo, 2 ramos. 1, 2. Eu expliquei para vocês que, fazendo algumas explosões, eu posso transformar o primeiro ramo numa curva lisa. Infelizmente, o segundo ramo, talvez, ainda é singular. Então, eu vou fazer várias explosões para transformar o segundo ramo numa curva lisa. Agora, o segundo ramo poderia ser liso sem ser transversal ao primeiro ramo. Então, eu consegui que todos os ramos são lisos, mas, infelizmente, ainda podem ser tangentes entre si. Bom, basta explodir mais algumas vezes. E lá no final, vamos conseguir curvas lisas e disjuntas. Talvez ainda não são transversais ao x. O x podia ser assim. Tanto faz. Mais algumas explosões. E lá no final, acabou. Todas as curvas são lisas e transversais ao divisor excepcional. Mas tudo, a última parte é mais fácil. O coração da demonstração, a parte importante da demonstração é essa coisa. É um algoritmo tipo divisão euclidiana, e, em particular, o número de explosões que vocês vão ter que fazer não é limitado, pode ser muito complicado. Né? Tá bom? Ok. Bom, eu vou parar aqui. Amanhã nós vamos fazer exemplos. Né? Eu vou chegar com o computador. Vamos começar com curvas bem singulares. E o computador vai dessingularizar tudo isso. Tá bom? Bom, talvez o resumo que fizemos hoje.
Hoje nós fizemos soldas. Nós aprendemos como soldar, como soldar algumas faixas orientáveis, não orientáveis. Nós entendemos como determinar se um plano de solda provém ou não provém de uma sequência de explosões, falando daquela matriz simétrica com coeficiente Z2. E eu tentei explicar para vocês como que, basicamente, o algoritmo de Euclides mostra simplesmente como uma sequência de explosões permite simplificar, resolver, dessingularizar qualquer singularidade. Tá bom? Amanhã nós vamos fazer exemplos explícitos do teorema de Newton. Computações com computador. Tá bom? Obrigado.